Brenda puxou a mão da minha no corredor do supermercado, bem na hora em que Mitch Larson virou a esquina com um andar despreocupado. Ele parou, um sorriso lento se espalhando pelo rosto, os olhos demorando-se nela e depois percorrendo o meu corpo. "Parece que você encontrou um novo caixa eletrônico, querida", gritou ele, alto o suficiente para que o casal de idosos perto da seção de frutas e verduras interrompesse as compras. Senti um vazio no peito, um frio repentino e agudo, apesar das luzes fluorescentes. Brenda simplesmente olhou para o chão. Lembro-me da primeira vez que vi Brenda Reis. Era uma tarde de terça-feira, final de outubro. O ar lá fora cheirava a folhas úmidas e fumaça de lenha ao longe. Eu tinha parado na cafeteria Prairie Fields, no centro da cidade, precisando de uma pausa das plantas e do zumbido do meu escritório. Ela estava do outro lado do salão, esperando seu pedido, seus olhos verdes percorrendo um livro de bolso. Havia um certo cansaço neles, com certeza, mas também uma certa luz, uma resiliência que me chamou a atenção. Eu tinha 35 anos, era engenheiro civil com um emprego estável e uma casa nos arredores da cidade, mas não muito mais a que me agarrar além do trabalho. Começamos uma conversa sobre a qualidade do café torrado local, depois sobre o ritmo tranquilo desta parte do Kansas. Ela me contou que era mãe solteira e criava um menino de 10 anos chamado Caleb. Seu ex-marido, Mitch Larson, os havia deixado 3 anos antes por sua secretária. Foi um detalhe que ela compartilhou sem drama, apenas um fato simples, como o clima. 3 semanas depois, conheci Caleb. Ele era um bom garoto, quieto a princípio, com um espaço entre os dentes da frente e um grande interesse por tudo que tivesse motor. Passamos 1 hora no parque jogando futebol americano e ele conseguiu me fazer sentir que eu não era apenas um novato, mas alguém que ele realmente gostaria de ter por perto. 6 meses depois, as caixas estavam empilhadas na minha sala. Brenda e Caleb se mudaram para a minha casa de 3 quartos. O lugar, que sempre me parecera um pouco grande demais para mim, de repente fervilhava com um tipo diferente de vida. Havia trabalhos escolares na geladeira, um pequeno par de tênis perto da porta e o som constante e reconfortante de outra pessoa se movimentando. Encontrei uma satisfação inesperada nisso, uma plenitude tranquila que eu nem sabia que me faltava. Comecei a ajudar Caleb com a lição de matemática na mesa da cozinha, o cheiro de grafite e papel preenchendo o ambiente. Nos fins de semana, eu o ensinava a segurar um taco de beisebol corretamente no quintal, como girar os quadris ao rebater. Eu não era o pai dele, mas estava lá, assumindo um papel que parecia natural, uma responsabilidade que eu acolhia. Numa noite clara de verão, estávamos acampando perto do riacho. A fogueira crepitava, projetando longas sombras, e Caleb cutucava as brasas com um graveto. Ele olhou para mim, o rosto alaranjado pela luz. "Posso te chamar de pai?" perguntou, a voz quase um sussurro. Senti um calor se espalhar pelo meu peito, uma esperança ansiosa. Disse a ele que podia me chamar do que quisesse, mas ele nunca me chamou assim. Continuou me chamando de Dusty. O primeiro ano foi um retrato da felicidade doméstica, ou pelo menos, era assim que eu o via. Sempre havia jantar na mesa quando eu chegava do trabalho. O cheiro da comida da Brenda. Carne assada, caçarola de frango, algo quente e reconfortante. Seu sorriso acolhedor me recebia na porta. Sentávamos juntos nós 3, conversando sobre nossos dias, os pequenos detalhes que construíam uma vida. Eu cuidava de tudo. A hipoteca, claro, era minha, mas também as compras do supermercado, a mensalidade da escola particular do Caleb e as prestações do carro da Brenda. Eu queria que eles estivessem confortáveis, que soubessem que estavam seguros. Eu acreditava que éramos uma família de verdade, mesmo sem um pedaço de papel do cartório. Lealdade, eu pensava, se construía com ações, com presença, não apenas com assinaturas. Brenda parecia satisfeita. Ela se movimentava pela casa, sua energia dando ao lugar uma sensação de aconchego e tranquilidade. A pequena cidade parecia um lar, minha vida finalmente encontrando seu ritmo. Eu costumava sentar no balanço da varanda à noite, observando o pôr do sol sobre os campos de milho, pensando em como era bom finalmente pertencer a algum lugar, ter pessoas que dependiam de mim. Eu acreditava no que estava construindo, uma base sólida, alheia às pequenas rachaduras, quase imperceptíveis, que já se formavam sob a superfície. As estações mudaram e Caleb, aos 13 anos, começou a mudar. O sorriso com dentes separados deu lugar a uma expressão carrancuda. Seu jeito quieto se transformou em uma rebeldia latente que frequentemente se manifestava em uma porta do quarto batendo ou em uma resposta murmurada.
Os tênis pequenos perto da porta foram substituídos por tênis grandes e surrados, muitas vezes deixados no meio da sala. Ele não era mais o menino que costumava me perguntar se podia me chamar de pai. Era um adolescente crescendo em um corpo que parecia grande demais para ele, sua voz falhando, seus olhos com um olhar novo e distante. Tentei manter as coisas estáveis, estabelecer alguma ordem. Caleb, seu prato precisa ir para a lava-louças, eu dizia apontando para a refeição pela metade deixada na mesa da cozinha. Ou, filho, suas roupas não vão se recolher sozinhas do chão. Coisa simples, bom senso. Mas quase sempre, Brenda intervinha. Dusty, ela dizia com a voz suave, mas firme. Ele já passou por muita coisa. Não seja tão duro com ele. Sua mão encontrava o ombro de Caleb, um gesto que sempre parecia me excluir da situação. Minhas tentativas de orientar, de estabelecer limites, pareciam que eu estava sugerindo mandar o menino para um colégio militar, e não apenas pedindo para ele arrumar o quarto. Comecei a me sentir como um estranho novamente, um convidado na minha própria casa, aquele que sempre tinha que bancar o vilão. A verdadeira rachadura apareceu quando Caleb tinha 14 anos. Recebi uma ligação da Brenda, com a voz embargada, dizendo para eu encontrá-los na sala de segurança do shopping. Ele tinha sido pego furtando em uma loja. Fones de ouvido caros, ela sussurrou aqueles que isolam completamente do mundo. Quando entrei na pequena sala sem janelas, Brenda já estava lá, com os braços em volta de Caleb, que estava encolhido, o rosto enterrado em seu ombro, soltando o que pareciam soluços dramáticos e entrecortados. Está tudo bem, meu bem, murmurou Brenda, acariciando seus cabelos. Todo mundo comete erros. Puxei Brenda para um canto, longe do policial e do garoto. Brenda, eu disse, mantendo a voz baixa e firme. Ele precisa sofrer as consequências. Isso é sério. Vi a raiva brilhar em seus olhos. Ele está traumatizado, Dusty. Olha para ele. Ela sibilou as palavras, alto o suficiente para Caleb levantar levemente a cabeça. Percebi então, pelo canto do olho, que ele não estava chorando. Seus olhos estavam secos, fixos no celular, os polegares se movendo quase imperceptivelmente enquanto ele enviava uma mensagem. Ele está te enganando, sussurrei de volta, uma certeza fria se instalando em meu estômago. Não é a primeira vez. Pensei no novo e caro videogame que eu não havia comprado, nos tênis de marca que eu sabia que ele não tinha economizado para comprar, aparecendo em seu quarto. Não insisti na época, preferindo acreditar que ele tinha ganhado algum dinheiro, mas um arrepio me percorreu agora. A segurança do shopping, talvez convencida pela defesa emocionada de Brenda e pela atuação discreta de Caleb, o liberou com uma advertência, sem acusações, sem antecedentes criminais. Mas no carro, a caminho de casa, o silêncio era denso e pesado, e eu impus minhas próprias consequências. Você está de castigo, Caleb, por um mês, sem telefone, sem TV, sem amigos, exceto na escola. Caleb explodiu. O garoto quieto e taciturno havia desaparecido, substituído por um estranho furioso e descontrolado. Você não pode fazer isso, gritou ele com o rosto vermelho e a voz embargada. Você não é meu pai de verdade. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para Brenda buscando algum sinal de apoio, algum respaldo para a puta autoridade que eu estava tentando exercer. Ponto nosso família. Seus olhos desviaram-se para o colo. Talvez um mês seja muito tempo, Dusty, disse ela com a voz trêmula. Que tal uma semana? Ele passou por muita coisa hoje. Senti o ar me faltar. Minha autoridade, minha tentativa de instaurar algo real e sólido foi ignorada. Eu era o vilão novamente, isolado. Apesar do atrito, do distanciamento crescente, continuei a amá-los, a pagar por tudo. A hipoteca, as compras do supermercado, a escola particular de Caleb, o carro de Brenda. Eu ainda me agarrava à ideia de que éramos uma família, meu família, mesmo quando as paredes ao meu redor pareciam estar se movendo. Chegou o aniversário de 16 anos do Caleb, marcado pela típica indiferença adolescente, embora eu percebesse que ele estava secretamente animado. Ele falava muito sobre tirar a carteira de motorista, a liberdade da estrada, como se fosse um direito inato. Decidi comprar para ele um pacote de aulas de direção com um profissional. Parecia um presente bom e prático, algo que o ensinaria a ser responsável. Mas, desta vez, acrescentei uma condição. Caleb, eu disse, entregando-lhe o folheto. Isso é seu, assim que você melhorar suas notas para uma média B. É importante manter o foco nos estudos. Ele murmurou algo e desapareceu no quarto, com o folheto amassado na mão.
Naquela noite, depois que Caleb já estava na cama, Brenda me confrontou. Sua voz era baixa, tensa, quase um sussurro. Você não pode impor condições aos presentes de aniversário, Dusty. Isso é manipulação. Ela estava parada perto do balcão da cozinha com os braços cruzados e os olhos semicerrados. O leve aroma do seu perfume, geralmente reconfortante, parecia forte naquele espaço confinado. Não é manipulação, Brenda, respondi, com a voz calma, embora um nó se formasse no meu estômago. É responsabilidade dos pais. Privilégios vêm com responsabilidades. Olhei para ela, esperando que entendesse, esperando que visse que eu estava tentando fazer algo bom, algo necessário. Ela retrucou com a voz ligeiramente mais alta. Ele é meu filho, Dusty. Eu decido como criá-lo. As palavras pairaram no ar, frias e definitivas. Meu filho. A frase doeu, reforçando a verdade sempre presente. Eu era um forasteiro, um benfeitor, mas não um pai da maneira que mais importava. O ar na cozinha ficou pesado. Um cansaço me invadiu, mais profundo que o normal. Tudo bem, eu disse, minha voz quase num sussurro. Seu filho, suas regras. Mas meu dinheiro, minhas regras. Nada de aulas a menos que as notas dele melhorem. Encarei-a, determinada a manter minha posição desta vez. O olhar de Brenda tornou-se gélido. Você é tão controlador, Dusty. Se quer alguém para mandar, talvez devesse ter um filho. Aquele comentário me atingiu mais forte do que qualquer coisa antes. Uma dor aguda e inesperada. Eu queria ter filhos com a Brenda. Eu tinha mencionado isso algumas vezes, delicadamente, esboçando um futuro com uma família maior, imaginando uma criança que seria verdadeiramente nossa. Mas ela sempre desconversava, o olhar suavizando enquanto dizia: o Caleb precisa de mim, Dusty. Ele passou por tanta coisa. Preciso me concentrar nele. Eu entendia a lealdade dela ao Caleb, mas sempre me pareceu uma forma educada de rejeitar meu próprio desejo silencioso. Num tom perigosamente baixo, eu disse: talvez sim, com alguém que realmente me veja como uma parceira em pé de igualdade. As palavras pairaram no ar, deliberadas, com o intuito de transmitir a profundidade da minha frustração. Os olhos dela se arregalaram, um lampejo de algo indecifrável passando por eles. Você está ameaçando me deixar? Sua voz estava mais suave agora, um toque de vulnerabilidade. Estou cansada de ser um caixa eletrônico ambulante, Brenda. Esclareci, a dura verdade me escapando por entre os dentes. Quero uma família de verdade, não isso. Gesticulei vagamente pela cozinha. O espaço que antes parecia tão cheio, agora vazio apesar da nossa presença. De repente, seu rosto se contorceu. Lágrimas brotaram em seus olhos, escorrendo por suas bochechas. Dusty, como você pode dizer isso? É claro que somos uma família de verdade. Você sabe o que o Mitch me fez. Você sabe a dor que eu senti. Ela falou da traição, dos anos de luta sozinha, de como seu primeiro casamento a havia marcado. Senti-me suavizar, a raiva recuando, substituída por uma pontada familiar de compaixão. Eu havia testemunhado sua força, sua resiliência. Eu conhecia sua história. Eu não sou o Mitch, Brenda, eu disse, aproximando-me dela e a abraçando. Sua cabeça repousou contra meu peito e eu pude sentir o tremor em seu corpo. Eu jamais te machucaria assim. Ficamos ali parados por um longo momento. O perfume do cabelo dela, a sensação dela em meus braços, um conforto familiar. Eu acreditava que a crise havia passado, que tínhamos superado mais uma tempestade. Mas depois, deitado na cama, olhando para o teto, me vi questionando suas lágrimas, sua repentina vulnerabilidade. Seria genuíno ou apenas mais um caminho trilhado? Uma tensão sutil persistia, um desconforto silencioso no ar, entre nós e na própria casa. Cada vez mais eu percebia Brenda e Caleb cochichando nos cantos, suas vozes baixas parando abruptamente no instante em que eu entrava no quarto. Nos dias que se seguiram à nossa discussão sobre as aulas de direção do Caleb, os sussurros na casa ficaram mais altos. Ou talvez eu apenas tenha prestado mais atenção. Brenda e Caleb se aproximavam, suas vozes baixando para um murmúrio assim que eu entrava na sala. As conversas paravam abruptamente e eles se ocupavam com outra coisa, dobrando roupa, folheando uma revista ou olhando fixamente para a TV. Era como um sinal silencioso passando entre eles, uma mensagem para manter as coisas em segredo. 2 vezes ouvi Caleb ao telefone, a voz baixa, quase conspiratória. Ele usou a palavra pai. Cada vez, meu estômago se contraía. Presumi que fosse Mitch, claro. Quem mais poderia ser? Eu perguntava a Brenda, tentando manter a voz casual.
Caleb falando com o Mitch de novo? Ela descartava a ideia com um gesto de mão, evitando me encarar. Ah, não, é só o pai de um amigo dele. Estão falando sobre o treino de beisebol. Ou, não precisa se preocupar. Suas palavras tinham a intenção de me tranquilizar, mas surtiam o efeito contrário. Sentia um crescente mal-estar, como se o chão sob meus pés estivesse se movendo, sutil e imperceptivelmente. Numa terça-feira, decidi sair do trabalho mais cedo. Tinha conseguido ingressos para um espetáculo no centro da cidade, uma produção da Broadway em turnê que a Brenda tinha mencionado que queria ver. Seria uma surpresa, uma forma de amenizar a tensão persistente entre nós, de mostrar a ela que eu ainda estava tentando. O céu da tarde ainda estava claro, o sol do final do outono projetando longas sombras enquanto eu entrava na garagem. Foi então que eu vi, estacionado do outro lado da rua, um BMW preto e elegante, polido como um espelho. Era um daqueles modelos baixos e caros que gritavam dinheiro novo. Carro de crise da meia-idade, pensei revirando os olhos. Mas uma forte intuição, fria e cortante, me dizia que havia algo errado. O carro era novo demais, chamativo demais para aquela rua tranquila. Com certeza não pertencia a nenhum dos nossos vizinhos. Desliguei o motor e fiquei sentado ali por um instante, apenas ouvindo. A casa estava silenciosa, as janelas escuras, nenhuma luz acesa, o que era estranho para aquele horário. Normalmente, Brenda deixava algumas luzes acesas ou ouvia música. Decidi não anunciar minha chegada. Saí da caminhonete discretamente. Caminhei pela trilha lateral e usei minha chave para abrir silenciosamente a porta que dava direto para a cozinha. O cheiro de algo cozinhando, algo doce, pairava no ar. Ao entrar, fechando a porta suavemente atrás de mim, vozes ecoaram da sala de estar. A voz de Brenda, clara e melodiosa. A de Caleb, animada. E a voz de um homem, grave e desconhecida. Congelei, com a mão ainda na maçaneta. Meu coração batia forte contra as costelas, um baque surdo. Então a voz de Caleb, um pouco alta demais, se gabou. Pai, você devia ver o equipamento que o Dusty me comprou. Tela de 60 polegadas, console de jogos. Tudo completo. O cara tá podre de rico. Prendi a respiração. Pai, a palavra ecoou na cozinha silenciosa. Não era o pai do amigo dele. Não era apenas um amigo qualquer. O homem deu uma risadinha, um som baixo e confiante. Parece que você se deu bem, campeão. Sua mãe também está ótima. Muito bem mesmo. Um instante de silêncio. Depois a voz de Brenda, leve e brincalhona. Mitch, comporte-se. Mas eu conseguia ouvir o sorriso em sua voz. Um carinho que eu não sentia dirigido a mim há semanas. Mitch era ele. Fechei as mãos em punhos, meus nós dos dedos ficaram brancos. A voz de Brenda novamente, com uma leve mudança de tom. Caleb, querido, por que você não vai ver se ainda tem um pedaço daquela torta na geladeira? Seu pai e eu precisamos de 1 minuto. E Caleb protestou com voz chorosa. Mas eu quero saber sobre o novo emprego do papai. Agora, por favor, insistiu Brenda com um toque de firmeza na voz. Ouvi Caleb resmungar, o som dele se empurrando no sofá. Meus olhos percorreram a cozinha. A despensa. Era o único lugar. Movi-me rápida e silenciosamente, escondendo-me atrás da porta no exato momento em que Caleb entrou na cozinha, seus passos pesados no linóleo. A despensa era pequena, com um leve cheiro de farinha e outros produtos secos. Encostei-me a um saco de batatas, tentando me tornar invisível enquanto Caleb resmungava ao passar pela abertura estreita, arrastando os pés em direção à geladeira. Ouvi a porta abrir, o tilintar de uma forma de torta, e em seguida, a porta da geladeira fechar com um baque surdo. Ele murmurou algo sobre não ter encontrado nenhuma torta, e então seus passos voltaram para a sala de estar. Meu coração batia forte contra as costelas, um tambor surdo e insistente. Eu me esforçava para ouvir em meio às batidas, cada fibra do meu ser tensa, aguardando a próxima palavra. Os sons da sala de estar se tornaram mais nítidos, embora abafados pela parede da cozinha. Então, a voz de Mitch, suave e confiante, cortou o silêncio. Quando você vai contar para ele? A resposta de Brenda foi mais suave, quase um sussurro. Em breve. Estou apenas esperando o momento certo, é complicado. A mesma palavra que ela usou para descartar meu desejo de ter nossos próprios filhos. A ironia deixou um gosto amargo na minha boca. Mitch bufou com um tom de desdém. Qual é a complicação? Você diz para o Dusty que acabou. Você e o Caleb vêm morar comigo e somos uma família de novo. Suas palavras foram ditas com uma certeza tão casual, como se ele estivesse discutindo uma pequena mudança de planos,
e não o desmoronamento de 6 anos da minha vida. Brenda suspirou, um som que eu conhecia bem, um prelúdio para algo que ela considerava difícil. Simples para você, talvez. Estou com Dusty há 6 anos. Ele tem sido bom para nós. Uma defesa tênue, um pequeno aceno de reconhecimento aos meus esforços, mas soava vazio, insuficiente. Bom para a sua conta bancária, você quer dizer? Retrucou Mitch, com a voz carregada de uma arrogância familiar. Vamos lá, Brenda. Eu errei. Já me desculpei 1000 vezes. Eu mudei. Quero minha família de volta. As palavras eram familiares. O tipo de frase que se ouve em filmes, ensaiada e polida. Eu sei, murmurou Brenda, e pude perceber a resignação em sua voz, um tom mais suave. E Caleb sente tanta saudade de você. Ele fala de você o tempo todo. Os sussurros, os telefonemas. Tudo se encaixou. Um quebra-cabeça sombrio. Mitch insistiu, percebendo sua vantagem. Então, o que estamos esperando? Já tenho a casa nova pronta. 4 quartos, piscina no quintal. Tudo o que você queria. Ele pintou um quadro de uma vida que eu jamais poderia oferecer. Uma vida de luxo fácil. Meu novo emprego, gabou-se, paga o triplo do que eu ganhava quando nos separamos. Eu disse que voltaria para vocês dois, não disse. Senti um frio entorpecido me invadir, gelando-me de dentro para fora. Mitch Larson, o ex-marido que os abandonara, o homem que eu conscientemente tentara superar, não só estava de volta às suas vidas, como Brenda estava ativamente planejando me deixar por ele. Por ele. O homem que lhe causara tanta dor. O homem que ela dizia odiar. Todos os anos, todo o esforço, todo o dinheiro, reduzidos a uma transação, um paliativo até que surgisse uma oferta melhor. Sabe, é engraçado como a vida de uma pessoa pode mudar da noite para o dia. Como todas as premissas sobre as quais você constrói seu mundo podem desmoronar num instante. Às vezes, você só precisa ficar até o fim para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Empurrei a porta da despensa, as dobradiças rangendo levemente, um som que pareceu ecoar no silêncio repentino da casa. Entrei lentamente na sala de estar, com as mãos pendendo soltas ao lado do corpo. Brenda, Caleb e Mitch estavam todos olhando para mim, paralisados como estátuas. Comecei a bater palmas, devagar, deliberadamente, o som plano e oco na sala. Bravo, eu disse, minha voz baixa, monótona. Que reencontro familiar emocionante. Brenda soltou um pequeno suspiro, o rosto empalidecendo em contraste com seus cabelos escuros. Caleb, que estava sentado no braço do sofá, imediatamente olhou para o chão, os ombros curvados. Mitch, alto e elegantemente vestido com um terno escuro, o relógio caro refletindo a luz, levantou-se lentamente, um sorriso forçado e desconfortável se estendendo por seus lábios. Dusty, gaguejou Brenda com a voz fraca e completamente chocada. Não era assim que eu queria que você descobrisse. Nem me fale, eu disse com a voz carregada de sarcasmo, e a palma ecoou uma última vez no silêncio repentino e cortante. Como exatamente você planejava me dar a notícia? Durante o jantar, talvez? Me passa o sal, Brenda, eu diria. E, aliás, estou te deixando pelo meu ex-marido que me traiu e abandonou o filho. Mas agora ele está rico de novo. Então está tudo bem, né? Meu olhar estava fixo em Brenda, que permanecia ali, pálida e imóvel, com os olhos arregalados. Uma mistura de medo e algo mais que eu não conseguia decifrar. Mitch interrompeu, dando um passo à frente com as mãos erguidas num gesto de paz que parecia totalmente falso. Ei, cara, isso é entre você e a Brenda. Vou lá fora. Ele fez menção de ir em direção à porta, numa clara tentativa de escapar do desconforto em que se metera. Não, fique, insisti, minha voz ganhando força, um tom firme. Isso nos diz respeito a todos, não é? A toda a nossa família feliz. Voltei minha atenção completamente para Mitch, deixando meus olhos percorrerem seu terno caro, seus sapatos lustrados. Diga-me, Mitch, quando você decidiu que queria sua família de volta? Antes ou depois de descobrir que eu era, como Caleb disse, rica? A palavra soou repugnante saindo da minha boca. A voz de Brenda, embora ainda trêmula, elevou-se em protesto. Isso é desnecessário, Dusty. O Mitch tem um ótimo emprego agora. Ele não precisa do seu dinheiro. Sua defesa foi imediata, quase instintiva. Soltei um resmungo curto e amargo. Certo. E tenho certeza de que o fato de eu ter bancado seu estilo de vida por 6 anos não tem absolutamente nada a ver com o motivo de você ter continuado por perto. Por que você me deixa bancar o pai? Por que você me deixa pagar por tudo
da escola particular dele ao seu carro até o videogame do qual ele acabou de se gabar. Minha voz estava se elevando agora, a calma cuidadosamente construída se desfazendo. Caleb, que estava olhando fixamente para os próprios pés, finalmente ergueu o olhar, o rosto vermelho de raiva. "Não fale assim com a minha mãe!" gritou ele, dando um passo à frente e assumindo uma postura protetora em torno de Brenda. "Caleb, vá para o seu quarto", ordenou Brenda com a voz embargada pela tentativa desesperada de controlar a situação que saía do controle. "Não", interrompia, minha voz cortando a dela. "Deixe-o ficar. Ele já tem idade suficiente para entender." Voltei meu olhar para Caleb, sustentando seu olhar desafiador. "Sua mãe e seu pai biológico." Enfatizei a palavra biológico. "Estão voltando. Parabéns, Caleb." As palavras saíram com dificuldade, forçadas por uma garganta que parecia contraída pela dor e pela raiva. "E eu", acrescentei, minha voz falhando um pouco, "eu sou a trouxa que tem pago por tudo." O ar na sala estava carregado de traição crua, um peso sufocante. Olhei para Brenda. Olhei para ela de verdade e vi além dos olhos verdes e do espírito resiliente que me atraíram inicialmente. Vi o engano, os anos de manipulação, a maneira calculada como ela usou meu amor, meu desejo de ter uma família, minha generosidade, cada palavra sussurrada, cada preocupação ignorada, cada discussão sobre a disciplina de Caleb, agora se encaixava em um padrão claro e horrível. Ela não me via como um parceiro, não como o pai de seus futuros filhos, mas como um recurso, uma solução temporária até que seu primeiro amor, seu verdadeiro amor, voltasse com uma carteira mais recheada. Mitch segurou o braço de Brenda numa clara tentativa de afastá-la, de pôr fim àquela cena desconfortável. Mas a minha presença, o peso da minha raiva e da minha mágoa mantiveram-nos imóveis. A fachada da nossa família, a paz e a completude em que eu acreditava estilhaçou-se completamente, revelando a verdade feia e mercenária que se escondia por baixo. "Já que você está tão ansiosa para recomeçar sua família", eu disse, minha voz agora estranhamente calma, cortando o ar pesado. "Você pode fazer isso sem a minha casa, o meu dinheiro e os meus pertences." Meu olhar percorreu todos eles, parando finalmente em Brenda. "Você e Caleb têm exatamente 24 horas para arrumar seus pertences pessoais essenciais e sair da minha casa." As palavras foram precisas, inflexíveis. Observei enquanto a cor sumia do rosto de Brenda novamente, deixando-o completamente branco. "Você não pode estar falando sério", ela exclamou, a voz quase um sussurro que logo se elevou em seguida. "Para onde vamos?" Encarei seus olhos arregalados e assustados sem hesitar. "E imagino que o novo apartamento do Mitch, com piscina, seja perfeito." Ou, acrescentei com um tom frio na voz, "você pode dar um jeito." Mitch, percebendo que a conversa estava saindo do seu controle, deu um passo à frente, seu tom conciliatório destoando da tensão. "Dusty, vamos conversar sobre isso. Não há necessidade de medidas drásticas. Podemos todos ser razoáveis." Lancei-lhe um olhar fulminante, meus olhos ardendo. "Você ajudou a planejar isso pelas minhas costas, não é? Todas aquelas conversas sussurradas, os telefonemas. Você não recebe nada de mim, nem um centavo, nem um único bem." Minha voz era plana, desprovida de emoção, um contraste gritante com a turbulência que fervilhava dentro de mim. Voltei-me para Brenda, minha voz lenta e deliberada. "A mensalidade do Caleb a cada semestre, as prestações do seu carro todo mês, supermercado, contas de luz, água, gás, roupas, férias, cada despesa dos últimos 6 anos. Eu tenho os registros, Brenda, cada centavo." Meu maxilar se contraiu. "Vou entrar com uma ação judicial para recuperar cada centavo do meu investimento." Brenda olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, o lábio inferior tremendo. "Você é vingativa", sussurrou ela com a voz embargada. "Você é cruel." Mas não senti nenhuma crueldade, apenas uma determinação fria e clara. A mágoa ainda estava lá, uma dor oca no meu peito, mas foi ofuscada por uma clareza implacável. O homem que tinha sido um parceiro leal, um provedor, uma figura paterna, havia partido. Em seu lugar, estava alguém que compreendia o verdadeiro preço da confiança mal depositada. Então Caleb gritou com a voz rouca, cheia de ódio: "Eu te odeio! Você não é meu pai!" Ele deu um passo em minha direção, com os punhos cerrados, um garoto furioso e desesperado. Olhei para ele e por um instante a raiva se dissipou, substituída por uma profunda tristeza, um ressentimento profundo de que aquele garoto que um dia me pedira para ser chamado de pai,
pudesse demonstrar tanta agressividade. Você tem razão, eu disse com a voz baixa, quase melancólica. Eu nunca fui. Meti a mão no bolso e peguei o celular. Meus dedos se moveram rapidamente, discando o número. Sim, preciso de um chaveiro, declarei com a voz firme. Fechaduras novas para minha casa, o mais rápido possível, até amanhã de manhã, se puder. Ouvi por um instante e confirmei o endereço. Desliguei o telefone, olhando para Brenda. Quando você arrumar suas malas, Brenda, leve apenas seus pertences pessoais. Suas roupas, suas fotos, os brinquedos do Caleb. Tudo o que eu comprei para esta casa. Tudo o que eu comprei para você ou para o Caleb que não seja uma lembrança pessoal de verdade, fica. Isso inclui o videogame, Caleb. A cena degenerou em caos. Os soluços silenciosos de Brenda se transformaram em gritos desesperados e roucos. A raiva de Caleb se transformou em gritos de frustração, me acusando de todos os erros imagináveis. Mitch, encurralado, tentou mediar a situação de forma desajeitada, sua confiança anterior completamente evaporada. Ele não parava de olhar para a porta, claramente querendo escapar. Ali fiquei, em meio à crescente onda de emoções deles, sentindo um profundo vazio. O sonho de uma família, de pertencimento, havia terminado não com um suspiro, mas com uma implosão brutal e pública. Fiel à minha palavra, arquivei o processo. Eu processo contra Brenda. 6 anos de apoio financeiro, contabilizados e apresentados em termos legais claros. Foi um processo frio, documentando cada cheque, cada conta paga, cada comprovante de matrícula. O processo legal foi longo, como costuma acontecer nesses casos, emocionalmente desgastante e caro. Os honorários advocatícios aumentaram para ambos os lados, e havia formulários intermináveis, depoimentos e atrasos processuais. Mas eu permaneci resoluto. O sentimento não era de vingança, não de verdade. Era uma questão de princípio, do preço de uma traição deliberada. Brenda e Mitch, agora morando juntos no que eu presumia ser o novo apartamento com piscina dele, logo se viram em dificuldades devido à inesperada pressão financeira e jurídica. O tão alardeado triplo salário de Mitch provou ser uma grande mentira, ou pelo menos insuficiente para cobrir o estilo de vida a que Brenda estava acostumada, somado aos crescentes honorários advocatícios. O custo da mensalidade da escola particular de Caleb, antes uma despesa insignificante no meu orçamento, tornou-se um grande ponto de discórdia. Ouvi dizer que Mitch estava relutante em pagar, argumentando que a escola pública era boa o suficiente para qualquer criança. Imaginei que Brenda estivesse lentamente percebendo que as grandes promessas de Mitch eram vazias, seu charme uma fina camada que logo se desfez. A ilusão de sua mudança, de sua recém-descoberta estabilidade, estava se desfazendo sob o peso das responsabilidades do mundo real que ele claramente não estava preparado para assumir novamente. Concentrei-me no meu trabalho de arquitetura. A precisão, a ordem do projeto, a criação tangível de algo novo e sólido ofereciam um profundo consolo. Era um mundo que eu podia controlar, um mundo onde as linhas eram claras e os alicerces firmes. Vendi a casa onde Brenda, Caleb e eu tínhamos construído nossa vida temporária. As lembranças permaneciam nas paredes, fantasmas silenciosos de um futuro que nunca existiu. Mudar para um lugar menor e mais tranquilo nos arredores da cidade, com vista para campos abertos, foi como trocar de pele, deixando para trás a bagunça de uma vida que não me pertencia. Brenda começou a me ligar repetidamente. Sua voz, antes confiante e alegre, agora estava carregada de desespero. Ela me implorava para desistir do processo, alegando estar na miséria, afirmando que Mitch não tinha condições de arcar com os custos legais. Suas ligações iam direto para a caixa postal, suas mensagens ficavam sem resposta. Eu não tinha mais nada a dizer. Por meio de conhecidos em comum na nossa pequena cidade, o tipo de gente que repara em tudo, mas raramente diz nada diretamente, ouvi algumas histórias. Mitch estava começando a negligenciar Caleb. Atrasos para buscá-lo na escola, jogos de futebol perdidos, promessas quebradas. Os velhos padrões, os mesmos motivos pelos quais Brenda alegou tê-lo deixado, estavam ressurgindo. Caleb, ouvi dizer, estava infeliz, sentia falta da estabilidade, da atenção constante, da simples presença que eu um dia lhe proporcionara. Sentia falta da vida que eu havia financiado. Brenda confidenciou a uma velha amiga, uma mulher que eu encontrava ocasionalmente no supermercado, que Mitch não havia mudado de verdade. Ela se sentia presa, humilhada,
seus sonhos de uma grande reconciliação desmoronando ao seu redor. As fofocas da cidadezinha, antes discretas e reservadas, agora pintavam Brenda sob uma luz cada vez mais cruel e implacável. A cafeteria local, os corredores do supermercado, os correios, em todos os lugares, olhares a seguiam, sussurros a precediam. Não sentia alegria na luta deles, nenhuma sensação de triunfo. Apenas uma confirmação silenciosa e cansada da traição que eu havia sofrido. Era o preço pago pela lealdade cega, por um amor que nunca foi totalmente correspondido. Lentamente, metodicamente, comecei a juntar os pedaços da minha própria vida, um passo cuidadoso de cada vez. Meses se passaram. A batalha judicial finalmente terminou, uma vitória fria e amarga. O tribunal ordenou que Brenda devolvesse uma parte significativa do que eu havia investido, uma sentença que a prejudicou ainda mais financeiramente, assim como a Mitch. Como era de se esperar, Mitch, cansado do drama e das dívidas crescentes, acabou desaparecendo novamente, deixando Brenda sozinha, desta vez verdadeiramente desesperada. Ela ligou, com a voz fraca e embargada. Confessou seu arrependimento, suas ações manipuladoras, sua tolice. Eu ouvi, distante, com uma réstia de pena se agitando dentro de mim, principalmente por Caleb. Então, algumas semanas depois, Caleb, agora com 17 anos, estava na varanda da minha nova e modesta casa. Ele parecia perdido, com os ombros caídos. Estava quieto e taciturno a princípio, mas, por fim, ofereceu um pedido de desculpas sincero. Sinto sua falta, Dusty. Sinto falta de como as coisas eram. Vi o garoto que eu conhecera, aquele que quase me chamou de pai. As cicatrizes ainda estavam lá, parte da minha história, mas a ferida profunda finalmente havia cicatrizado. Eu lhe disse que não podíamos voltar atrás, não para como as coisas eram, mas ofereci uma porta aberta para conversar, para sermos amigos. Comecei a namorar casualmente e, eventualmente, conheci Sarah, uma mulher gentil, de olhos claros e riso constante. Encontrei uma paz tranquila na minha solidão, no meu trabalho e no ritmo simples da vida no meio-oeste americano. As duras lições de lealdade, confiança e o verdadeiro significado de família haviam sido aprendidas. Compreendi que às vezes pagar o preço não se resume a dinheiro, mas sim à verdade, às consequências e à busca da própria paz. Olhando para a pradaria, com o horizonte límpido, eu finalmente estava livre. Dusty olhou pela janela, a pradaria infinita estendendo-se sob um céu vasto e tranquilo. Meses haviam se passado desde que Brenda e Caleb deixaram sua antiga casa. A batalha judicial fora desgastante, um longo e arrastado processo que o deixou com um sentimento de vazio, mas, no fim, justificado. Ele ganhara a causa, uma fria afirmação numérica de suas contribuições financeiras, embora isso mal arranhasse o custo mais profundo daqueles anos. Brenda, ele ouvira dizer, estava passando por dificuldades. Mitch, como previsto, desaparecera assim que as pressões financeiras se tornaram insuportáveis, assim que o encanto se dissipou. Caleb, aos 17 anos, finalmente encontrara o caminho para a nova casa, menor, de Dusty, parecendo perdido. Seu pedido de desculpas, calmo e sincero, fora um bálsamo, um vislumbre do garoto por quem Dusty um dia genuinamente se importara. Dusty não ofereceu uma grande reconciliação, nem um retorno ao passado, apenas uma porta aberta, uma oferta silenciosa de conversa, de amizade. Ele havia começado a namorar, conhecido Sarah, uma mulher gentil que o via como ele era, sem segundas intenções. Ele encontrou um tipo diferente de plenitude agora, no ritmo constante do seu trabalho, na tranquilidade da pradaria e nas conexões simples e honestas que construiu. As cicatrizes emocionais permaneceram, linhas tênues em um mapa do seu passado, mas a ferida profunda havia cicatrizado. Ele entendia agora que a lealdade tinha um preço e, às vezes, esse preço não era pago em dinheiro, mas em verdade, em consequências e na paz silenciosa e arduamente conquistada de seguir em frente. O horizonte estava claro, ele estava livre.